Em relação então à cromatografia gasosa, é necessário que o gás de arraste tenha alguns pré-requisitos necessários. Primeiramente, ele tem que ser um gás inerte, que não interaja com a amostra, de modo que modifique ela, tá? Então, esse gás de arraste deve ser inerte. Outro requisito dele é ser puro, ou seja, uma alta pureza, no mínimo 5.0, que significa 99,999% de pureza. O que significa que ele não tenha água ou oxigênio dentro dele, que água e oxigênio eles têm a implicação de alterar a polaridade e ao mesmo tempo oxidar a fase estacionária. Então ele acaba estragando o equipamento, principalmente a coluna. E hidrocarbonetos também, quando eu falo em análise de feed, GC-feed e outras, acaba tendo uma possibilidade de uma contaminação, dá um sinal de ruído. Então, levando em conta então, a pureza, que deve ser no mínimo 5.0, o custo de um 4.5 ele chega a ser 3 vezes menor do que o de um 5.0. E o 6.0 equivale a mais ou menos umas 7 a 9 vezes mais caro do que o 4.5. Então, se eu tenho um sistema onde eu utilizo o gás 5.0 e um sistema de pré-secagem antes de chegar no equipamento, é possível que eu utilize o 5.0. Se eu não tiver esse sistema de pré-secagem que absorve a água, CO2, hidrocarbonetos e outros, é necessário que eu utilize um gás de arraste 6.0. E outra importância é que esse gás de arraste ele deve ser um gás de arraste compatível com o detector. No caso da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, o único gás de arraste seria o hélio. O controle de vazão do gás de arraste começa com o cilindro de gás específico para o gás utilizado, que tem uma válvula de acordo, um sistema de regulagem inicial, os traps, que seriam os eliminadores de impureza. Isso aqui é muito importante, que eu tenho um sistema de retenção de hidrocarbonetos, CO2, água, etc. Esses traps, esses sistemas de armadilhas servem para que eu possa utilizar um gás um pouco mais em conta, no caso 5.0. Um segundo regulador de pressão secundária, um regulador de vazão, e no final um medidor de vazão, que é um rotâmetro. De acordo com o tempo, a gente vê o volume de gás que é injetado na coluna. Aqui então eu tenho um injetor, tá? Esse injetor tem um liner de quartzo. Aqui entra o gás de arraste e aqui está então a entrada da coluna, a ponta da coluna. Esse septo de silicone serve para quê? Que eu insira a agulha, né, de aço inoxidável, uma agulha de pirex, eu adicione aqui, eu aperte a agulha, libere o gás aqui. Esse liner está aquecido a temperatura de 280 a 300 graus Celsius, de modo que toda a amostra esteja na fase gasosa. Essa amostra vai ser empurrada para dentro da coluna e vai ser esfriada. Aqui na coluna vai estar a temperatura inicial do forno, 40 graus, 35, dependendo da programação sua. Então aqui ela vai ser condensada. Dependendo do tipo de análise que eu fizer, eu posso simplesmente injetar diretamente na coluna, fazendo com que eu tenha uma maior concentração da minha amostra na coluna. E normalmente isso acontece quando eu tenho amostras muito diluídas, e aí eu posso injetar diretamente na coluna a agulha, e a amostra. Se eu tenho uma amostra muito concentrada, essa vazão aqui eu posso ter um sistema chamado split, que é uma divisão de fração do gás. Então, se eu tiver uma divisão, por exemplo, 1 para 10, de cada 10, uma parte vai para a coluna e 10 partes vão para fora, vão ser eliminados do sistema. Se eu tenho um sistema chamado splitless, eu utilizo todo o gás, vai ser arrastado para dentro da coluna. Então, isso vai depender do tipo de amostra que eu tenho, se ela é concentrada ou diluída. Se ela for diluída, eu uso o modo splitless. Se eu tiver o modo split, eu uso para amostras concentradas. Lembrando que splitless é sem divisão e no caso split é divisão.
A temperatura do injetor deve ser suficientemente elevada para que toda a amostra esteja vaporizada, sem ocasionar decomposição da matriz. Em geral, a temperatura de injeção do liner deve estar 50 graus acima da temperatura de ebulição dos componentes menos voláteis. De modo geral, então, como eu posso dizer, se eu for fazer uma análise completa, levando em conta todos os componentes que possam analisar, eu tenho temperaturas de injeção entre 280 e 300 graus, que é o máximo que a coluna aguenta. Então, eu utilizo temperaturas de 280 a 300 graus para garantir que eu tenha uma análise completa dos componentes que vão ser volatilizados dentro da coluna. O volume injetado depende do tamanho da coluna, né, e do tipo de coluna e do tipo de amostra. Uma coluna empacotada, que é uma coluna preenchida, eu utilizo entre 0,2 e 20 microlitros de amostra líquida e de 0,1 a 50 ml de amostra gasosa. A coluna empacotada normalmente ela serve para separar misturas de gases, principalmente é usado para avaliar combustões, degradações de matrizes, etc. E até mesmo a análise de geração de CO2 e gases mais leves. E a coluna capilar, eu posso injetar entre 0,01 microlitro de amostra líquida até 3 microlitros, eu uso uma amostra menor. E isso equivale em gás a 0,001 ml até 0,1 ml. Certo? E amostras sólidas são dissolvidas para serem injetadas. Lembrando que os solventes utilizados são grau HPLC, solventes ultra pura, sonicados para que ele seja eliminado o oxigênio e filtrados em filtros microporos específicos para evitar que qualquer particulado tranque a coluna. A seringa, a microseringa, ela possui um êmbolo de aço, né, um êmbolo de vidro, um êmbolo de aço, a ponta de aço e o corpo de pirex. Então é uma seringa especial, né, uma seringa cara, e eu tenho que ter vários cuidados com ela, uma vez que durante as análises eu posso absorver algum material aqui, e à medida que eu não limpar bem a seringa após o uso, normalmente se utiliza o solvente, né, no caso você injeta a amostra e lava 5, 6 vezes com o próprio solvente que a amostra foi diluída, para evitar que fique algum tanto de amostra aqui e ao secar essa seringa possa ser entupida. E eu tenho que cuidar na hora de forçar ela, porque é uma seringa bem leve e eu posso estragar e torcer o êmbolo. E aí, torcendo o êmbolo, eu posso quebrar ou inutilizar a seringa. As colunas recheadas empacotadas, elas têm de 3 a 6 milímetros de diâmetro e tamanho entre 0,5 a 5 metros. Ela é recheada com fase sólida pulverizada, fase sólida ou fase líquida depositada sobre um particulado recheado, né, uma fase estacionária absorvida. Aqui eu tenho então a coluna empacotada e a coluna capilar entre 0,1 e 0,5 milímetros de diâmetro interno, de 5 a 100 metros. Ela possui uma parede, no caso, onde tem um líquido absorvido, ou fase sólida ligada à coluna. Então tem vários tipos de fases estacionárias. Essa aqui é muito utilizada para análise de gases e essa aqui para separação de compostos de modo geral. Colunas e os parâmetros da coluna. Além da interação com a fase estacionária, o tempo que o analito demora para percorrer a coluna depende da pressão de vapor. O que significa isso? Os compostos mais voláteis acabam diluindo primeiro. Então não é somente a polaridade que é levada em conta, mas sim a pressão de vapor. E com isso, o que analisa? A temperatura da coluna influencia na pressão de vapor e também na velocidade de migração. Então, analitos que diluem mais rapidamente possuem menor retenção. O que significa isso? Que os analitos mais voláteis acabam diluindo primeiro em relação aos analitos menos voláteis. E aí eu vou programando a rampa de aquecimento da coluna para que eu tenha uma diluição gradativa, principalmente em relação à temperatura de ebulição. Aqui eu tenho uma diluição demorada, como eu falei anteriormente nos inícios dessas aulas, que quanto mais tempo a amostra fica retida na coluna, eu tenho tendências aos sinais mais baixos e mais largos, e uma menor sensibilidade, uma menor resolução de sinais. Eu posso
programar a temperatura de modo que essas eluições sejam mais rápidas e assim fazendo com que tenha sinais mais finos, mais estreitos e maiores, ou seja, tenho uma maior sensibilidade da coluna, uma maior resolução. Se a temperatura for muito alta, a rampa for muito alta, eu tenho uma coeluição de analitos, então tem que ter uma programação de separação dos analitos de acordo com a temperatura da coluna. Quando eu falo de detectores, são os dispositivos que vão detectar a presença de um analito quando esse ilui pela coluna. Então ele não detecta nada enquanto estiver passando apenas o gás de arraste, a fase móvel, e à medida que a fase móvel é iluída com o analito, esse analito dá um sinal. E esse sinal do cromatograma, ele é proporcional à concentração, então a área dele é proporcional à concentração. E aí eu tenho no meio dele o tempo de retenção. Esses detectores universais, que geram sinais para qualquer substância que passe pela coluna, seletivos, que detectam apenas certos grupos com propriedades físico-químicas específicas, e os específicos detectam especiais grupos de modo geral, grupos funcionais específicos. Então, aqui tem uma característica físico-química e aqui tem uma propriedade específica. Esses 60 detectores já utilizados em cromatografia gasosa. Desses 60, apenas 15 equipamentos são comerciais, são mais comercializados. 4 representam a maior parte das aplicações. O DCT, ou TCD, detector por condutividade térmica, ele é muito usado para controle de saída de compostos em reações químicas. Uma vez que ele não é muito sensível, ele não tem um custo muito alto, ele acaba, qualquer substância que elua na coluna, ele vai dar um sinal. Então eu posso utilizar ele para acompanhar processos químicos de formação de produtos e degradação de matéria-prima, ou seja, consumo de matéria-prima e formação de produtos. O detector por ionização em chama, ou FIT, ele é muito utilizado para análise de hidrocarbonetos, principalmente derivados do petróleo. O ECD, detector por captura de elétrons, é usado para halogenados. E o detector universal, que é o massas, que é usado para qualquer tipo de amostra.